algo urgente que precisa ser revelado agora. E não, isso não é apenas sobre sentimentos escondidos ou coincidências estranhas que têm cruzado seu caminho. Isso é mais profundo. O que o arcanjo Miguel está pedindo para ser exposto pode mudar tudo. Mas antes de continuar, se você ainda não está inscrita no canal, se inscreva agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens como essa que chegam no momento certo como agora. O que vou te contar talvez te desconcerte no início, mas confie, era preciso que você ouvisse isso agora. Há uma pessoa que deseja te pedir em casamento. E o nome, quando for revelado, vai te surpreender. Essa pessoa não é alguém aleatório. Ela já te conhece, já te observou em silêncio, já sentiu coisas tão intensas por você que nem consegue explicar. E o mais surpreendente, ela já sonhou com vocês dois juntos, em uma cerimônia, um momento íntimo, um sim dito com a voz trêmula, mas cheia de verdade. O arcanjo Miguel me mostra que essa pessoa tem tentado esconder esse sentimento há muito tempo. O medo de ser rejeitada, a insegurança de não estar à sua altura, ou até mesmo a confusão sobre os próprios sentimentos a fez recuar. Mas agora, algo mudou. Essa pessoa começou a sentir um aperto no peito, uma urgência incontrolável, como se o tempo estivesse se esgotando. E talvez esteja mesmo. Tem obras que Deus sustenta através de milagres. E tem obras que Ele sustenta através de fiéis. Esse canal é sustentado através de fiéis. Através de pessoas que entendem que são instrumentos de uma providência que age por meio de decisões humanas concretas e reais. O YouTube cortou a monetização e essa providência está esperando pela sua decisão agora. Contamos com a sua colaboração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu recebo o amor que me pertence, sem medo e com o coração aberto. Agora, continuando a mensagem, sabe aquela sensação de que alguém está te observando com ternura mesmo à distância? Aquela intuição de que existe alguém que não consegue mais ignorar o que sente por você? Os anjos estão dizendo que não é coisa da sua cabeça. É real. Essa pessoa já tentou se afastar, construir outros laços, criar novas histórias. Mas tudo voltava para você. Ela sente como se houvesse um elo invisível, uma conexão silenciosa que a chama, mesmo quando tudo parece caminhar em direção contrária. E é nesse ponto que o arcanjo Miguel entra com sua energia poderosa, cortando os véus da dúvida e trazendo à tona a verdade que precisa ser encarada de frente. Esse amor não acabou, e talvez nunca tenha começado de fato, porque foi adiado, negado, silenciado. O que os anjos me mostram é ainda mais impactante. Essa pessoa não apenas quer te amar, ela quer construir uma vida com você. Há um desejo profundo de estabilidade, de parceria, de dividir alegrias e até os dias difíceis. Mas existe algo bloqueando essa decisão. Pode ser orgulho, pode ser uma terceira pessoa, pode ser uma história mal resolvida. E ainda assim, essa vontade de estar com você supera tudo. Uma mulher que recebeu essa mensagem antes de você me contou que no dia seguinte, recebeu uma ligação de alguém do passado. Um homem que ela não via há anos. Ele disse com a voz trêmula: Eu sonhei com a gente casando, e não consigo mais fingir que não te amo. Ela chorou, não de tristeza, mas de alívio, porque tudo fez sentido. O que quero que você entenda, profundamente, é que o universo está se movendo, e os anjos estão dizendo que você precisa estar aberta para o que está chegando. Essa proposta pode não vir de um jeito tradicional. Pode ser uma conversa inesperada, um reencontro, uma mensagem que parece inocente, mas esconde um pedido de socorro emocional. Preste atenção nos sinais. Há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Você, talvez sem perceber, também está enviando sinais para essa pessoa. A forma como você fala, se expressa, os pensamentos que carrega, tudo está reverberando no campo energético dela. Por isso, mesmo sem saber, ela sente sua presença, sua energia, sua saudade. E é exatamente isso que a tem incomodado tanto ultimamente.
É como se algo dentro dela dissesse: agora ou nunca. E por que o arcanjo Miguel está envolvido? Porque ele é o guerreiro da verdade. Ele veio para cortar tudo que está impedindo essa conexão de florescer. Medos, bloqueios, ilusões, tudo isso está sendo removido neste momento. Mas você precisa se preparar, emocionalmente e espiritualmente, para o impacto dessa revelação. Você já teve um sonho que te acordou com uma certeza que não conseguiu explicar. Uma intuição que chegou forte demais para ser ignorada. Um pensamento que surgiu no momento exato em que você precisava de uma resposta. Nada disso foi aleatório. Tudo teve um autor, um ser com nome, com missão e com acesso direto ao que acontece dentro de você quando ninguém mais tem. Desenvolvemos o guia Qual Seu Anjo da Guarda para que você saiba quem é esse autor. 9 orações originais, 7 práticas concretas e 15 capítulos que revelam quem sempre teve esse acesso e ensinam como cultivar essa comunicação de forma consciente e transformadora. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Acesse agora. Você está pronta para ouvir o nome? Está preparada para o impacto que isso pode causar na sua rotina, na sua mente, no seu coração? Porque quando esse nome for revelado, você vai sentir algo. Pode ser um arrepio, uma lembrança antiga, uma saudade escondida que volta como um furacão. E aí, você saberá que essa mensagem não era um acaso. Era um chamado. Agora, escute com o coração. Há alguém que te observa como quem vê um milagre, que vê em você a paz que sempre buscou, a força que nunca teve coragem de assumir sozinha, o lar que nunca encontrou em nenhum outro lugar. Essa pessoa não quer mais adiar, mas tem medo. Medo da sua reação. Medo de ouvir um não. Medo de não ser mais bem-vinda em sua vida. Você consegue imaginar como seria ouvir: eu quero me casar com você? Não num filme, não em um sonho, mas dito com sinceridade, olhando nos seus olhos. É isso que está sendo preparado. Mas essa história, para acontecer, precisa que você esteja disposta a ouvir, a sentir, a lembrar. Os anjos dizem que antes disso tudo acontecer, você terá um sinal muito claro. Pode ser através de um sonho, uma coincidência fora do comum, ou até um nome que se repete demais, nas redes sociais, na TV, na boca de outras pessoas. E quando esse nome vier, você saberá. Por isso, prepare-se. Algo muito forte está vindo até você. E não é qualquer coisa. É um pedido, um recomeço, um novo capítulo com alicerces mais maduros, com entrega verdadeira, com intenção de futuro. Mas tudo depende de uma escolha. Você vai ouvir o que o universo está dizendo? O que vou te revelar agora pode parecer um detalhe, mas é uma das peças mais importantes dessa história. Essa pessoa que deseja te pedir em casamento já tentou várias vezes se aproximar, mas algo sempre a impediu. Às vezes foi o medo de sua reação, outras vezes foi o próprio orgulho, ou até a confusão interna entre o que ela queria e o que achava que merecia. Só que agora não dá mais para adiar. Ela sente como se o tempo estivesse passando depressa demais. Como se a cada dia que amanhece, você estivesse ficando mais distante, mais inacessível. E isso tem causado uma dor silenciosa nela. Uma dor que ela tenta esconder dos outros, mas que está transbordando por dentro. Às vezes essa dor vem em forma de ansiedade, outras vezes em forma de tristeza repentina, sem motivo aparente. Mas no fundo, é o coração dela implorando para se conectar com você. Talvez você já tenha sentido isso também. Um aperto inexplicável no peito, uma saudade que aparece do nada, um nome que surge na sua mente sem que você saiba por quê. Isso não é aleatório. São sinais. E os sinais estão ficando cada vez mais fortes. Essa pessoa está prestes a fazer algo. Ela não sabe exatamente como, mas está se preparando. É como se estivesse reunindo toda a coragem que guardou durante anos, talvez décadas, para finalmente agir. E sabe o que mais os anjos mostram? Que essa coragem está sendo alimentada por algo que você fez recentemente.
Pode ter sido uma atitude, uma postagem, uma decisão sua que chegou até ela de algum modo. E isso acendeu algo. Um chamado, um grito interno que diz: se você não agir agora, pode perdê-la para sempre. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 333 para clamar proteção, clareza e força para essa decisão tão importante. Esse número é um código angelical de conexão direta com a energia da manifestação e da verdade. Voltando à revelação, há uma cena muito específica que os anjos estão me mostrando agora. Uma conversa que ainda não aconteceu, mas que está prestes a emergir. Nessa conversa, essa pessoa vai te dizer algo como: eu tentei te esquecer, mas tudo o que fiz foi me lembrar ainda mais de você. Vai ser um momento tão sincero, tão vulnerável, que talvez vocês dois chorem. E não será um choro de dor, será um choro de libertação, de reconhecimento, de alma para alma. Há algo nessa pessoa que está se transformando. Ela não é mais quem foi, não pensa mais como antes. Ela está mais madura, mais disposta a enfrentar as consequências do que sente. E isso inclui não fugir do que ela deseja viver com você. E tem mais uma coisa. Os anjos me revelam que essa pessoa tem se sentido incompleta. Mesmo rodeada de coisas, de compromissos, até de outras pessoas, existe um vazio que nada preenche. Esse vazio tem nome: é você. É a ausência da sua presença, da sua voz, da sua energia. E por mais que ela tenha tentado substituir ou ignorar isso, agora está impossível. Sabe o que é mais forte nisso tudo? Essa pessoa não quer só viver uma história passageira. Ela quer construir, quer compromisso, quer futuro. Ela está com os olhos voltados para algo sério, sólido, que envolva cumplicidade, crescimento e até planos de casamento. E por mais que pareça assustador, é exatamente isso que ela sente. Ela quer se entregar, mas precisa ter a certeza de que você ainda está com o coração aberto. Talvez você esteja pensando: mas como isso vai acontecer se estamos afastados há tanto tempo? E a resposta que os anjos trazem é simples, mas poderosa. Quando é para ser, não existe distância que impeça. O universo já começou a mover tudo ao redor de vocês para que esse reencontro aconteça. E quando acontecer, vai parecer que nunca houve separação. Mas há algo que você precisa saber. Essa pessoa também está lutando com questões financeiras. Ela sente que, para estar ao seu lado, precisa estar melhor estruturada, mais segura. Isso a fez adiar muitas vezes a decisão de se aproximar, porque ela acredita que você merece alguém que te ofereça estabilidade, conforto, paz. E é aqui que entra um ponto importante dessa mensagem. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Ela começa na mente, se fortalece no coração e se manifesta nas atitudes. E essa pessoa, mesmo em silêncio, tem buscado isso. Ela quer se tornar alguém que não apenas te ame, mas que te proteja, que te honre, que esteja à altura do que você representa. O nome dessa pessoa será revelado. Talvez não agora, talvez não da forma como você imagina. Pode vir em um sonho, em uma conversa aleatória, ou até mesmo escrito em algum lugar que você nem esperava olhar. Mas quando ele surgir, seu coração vai reagir. Você vai saber. E nesse momento, os anjos querem que você esteja pronta, porque esse reencontro será rápido. Não haverá muito tempo para pensar, para se preparar, para hesitar. Será como uma onda que invade, inesperada, intensa, mas absolutamente necessária. Essa pessoa tem algo para te dizer, e o que ela precisa falar pode mudar o rumo de tudo. Pode curar o que ficou em aberto, pode reacender uma chama que nunca se apagou, mas essa conversa só vai acontecer se você estiver aberta. Se o seu coração estiver pronto para ouvir sem julgar, para sentir sem medo, para perdoar se for preciso. Os anjos dizem: você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem te encontrou porque algo está prestes a acontecer. E essa decisão será sua. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever.
Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Você já percebeu que certos nomes simplesmente parecem te perseguir? Pode ser um nome que aparece em filmes, comentários, postagens ou até em conversas que não têm relação direta com você. Mas, por algum motivo, ele sempre está ali, como um eco suave, quase imperceptível, até que se torne impossível ignorar. É exatamente isso que está prestes a acontecer. O nome dessa pessoa, aquele que deseja te pedir em casamento, que está tentando encontrar coragem para se aproximar, vai começar a se repetir diante dos seus olhos de maneiras inesperadas. E quando isso acontecer, não pense que é coincidência. É o universo sussurrando. É ele. Preste atenção. Mas antes disso, você precisa entender o que essa pessoa tem vivido em silêncio. Ela está passando por um processo interno muito intenso. Algo entre dor e libertação. É como se estivesse sendo pressionada por dentro. Como se uma verdade estivesse se debatendo para sair, mas estivesse presa por anos de medo, mágoas mal resolvidas e autossabotagem. Os anjos me mostram cenas fortes, momentos em que essa pessoa se deita à noite e, mesmo cercada por conforto, sente um vazio que chega a doer. Momentos em que ela olha para tudo o que construiu, mas sente que algo essencial está faltando. Ela se vê rodeada de pessoas, mas se sente sozinha. E por mais que tente fingir que está tudo bem, o nome que ecoa na alma dela é o seu. Ela tem feito de tudo para calar essa voz interior. Envolveu-se em outras relações, buscou distrações, se encheu de compromissos, mas nada funcionou. Porque o sentimento que ela carrega por você é diferente de tudo que já sentiu. Não é uma paixão passageira. É uma conexão que parece ter atravessado o tempo, as barreiras e até as decisões mal tomadas. É algo que permanece, mesmo quando tudo o resto desmorona. E esse sentimento tem se intensificado. Nos últimos tempos, algo mudou. O coração dela começou a acelerar sem motivo. Os pensamentos ficaram mais agitados, as noites mais longas. E em meio a tudo isso, a imagem do seu rosto voltou a se formar com nitidez nos sonhos dela, como se fosse um sinal claro de que está na hora de parar de fingir que não sente, de parar de negar o que já está escancarado. Há algo que ela quer te dizer, mas ainda não encontrou as palavras. Algo que vai além de um "sinto sua falta". É mais profundo. É como se ela quisesse confessar que errou, que não soube lidar com o que sentia, que teve medo de você, do que você representa, da intensidade que sempre carregou. Ela não estava preparada para alguém como você, mas agora está, porque a dor da ausência superou o medo da entrega. E aqui está uma revelação que talvez te surpreenda. Essa pessoa tem conversado com Deus. Sim, mesmo que não seja alguém espiritualizado, mesmo que não tenha esse hábito, ultimamente, ela tem feito perguntas ao céu, tem buscado sinais, tem pedido ajuda para entender esse turbilhão que sente dentro de si. E acredite, os sinais têm vindo. Ela só ainda não entendeu todos eles, mas está perto de entender, muito perto. Você, sem saber, é parte desse processo, porque sua energia está mais forte agora. Sua luz, seu equilíbrio, sua nova fase. Tudo isso está tocando ela mesma à distância. É como se você estivesse se preparando, sem perceber, para esse reencontro. E essa preparação está criando uma ponte invisível entre vocês. Mas há algo que você precisa saber. Essa pessoa ainda teme não ser suficiente para você. Teme que você tenha mudado tanto, se fortalecido tanto, que já não haja mais espaço para ela em sua vida. Por isso, ela observa de longe. Tenta captar sinais que indiquem se você ainda sente algo, mas não encontra clareza, e isso a deixa ainda mais insegura. É por isso que a aproximação dela pode começar de forma sutil. Pode ser um comentário em algo que você compartilhou, uma curtida, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Será o teste, a tentativa de entender se ainda existe uma brecha, um espaço, um sim guardado em algum lugar do seu coração. Você precisa estar atenta.
Os sinais não virão com placas luminosas. Eles virão com delicadeza, como quem pede permissão para voltar a um lugar que já foi lar. E mais, os anjos me mostram que há pessoas ao redor dela que sabem do que ela sente por você. Pode ser um amigo, um parente, alguém em quem ela confiou. Essas pessoas têm aconselhado, têm dito: se você não tentar agora, vai se arrepender pelo resto da vida. E é por isso que ela está sendo pressionada de todos os lados. Mas no fim, a decisão é dela. E a sua? Você já pensou sobre isso? Se essa pessoa aparecer, se ela realmente vier, disposta, vulnerável, sincera, o que você fará? Essa é a pergunta que os anjos querem que você comece a responder agora. Porque esse momento está muito próximo, muito mais do que você imagina. E quando ele chegar, você precisará estar preparada para lidar com sentimentos antigos, lembranças, mágoas talvez não curadas. Mas também precisará estar pronta para enxergar o que essa pessoa se tornou. Porque ela mudou. E essa mudança, embora silenciosa, foi verdadeira. Por fim, os anjos dizem que essa pessoa já decidiu algo. Ela não quer viver com o peso do "e se?". Ela não quer mais carregar a dúvida de como seria se tivesse te procurado. Ela quer saber, quer tentar, e está se aproximando. Essa é a hora de fortalecer seu coração, de olhar para dentro e entender o que ainda vive aí. Porque quando esse encontro acontecer, ele pode ser definitivo. Pode selar uma união que já existia espiritualmente há muito tempo. Só faltava acontecer aqui, no plano físico. E você? Está pronta para o impacto dessa verdade? Você já teve aquela sensação de que alguém está prestes a te dizer algo muito importante, mesmo sem ter dito uma única palavra? Como se o ar ficasse mais pesado, como se seu coração batesse diferente, como se o tempo parasse por alguns segundos. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Os anjos dizem que essa pessoa sente que não pode mais guardar dentro de si o que está prestes a revelar. É como se o amor estivesse transbordando sem permissão, se derramando pelos olhos, pela voz, até pelo silêncio. O nome dessa pessoa está se aproximando de você, mas o que importa mais do que o nome nesse momento é a verdade que ele carrega. Há anos de sentimentos acumulados, de vontades adiadas, de palavras sufocadas. E quando ela finalmente tomar coragem, o que sairá da boca dela será algo que você talvez nem saiba como reagir no início. Eu nunca te esqueci. Essa frase virá carregada de dor, mas também de cura. Porque essa pessoa já entendeu que te amar em silêncio não basta, que olhar para o seu passado e se perguntar "e se?" não é mais suficiente. Ela quer respostas, ela quer chances. E acima de tudo, ela quer te ouvir. Mesmo que sua resposta não seja a que ela deseja, ela precisa ouvir da sua boca o que ainda vive no seu coração. E aqui está uma revelação que os anjos me trouxeram agora. Essa pessoa já tentou escrever para você. Sim, ela já redigiu mensagens, cartas ou até mesmo áudios que nunca foram enviados. Ela tem rascunhos guardados, palavras sinceras, profundas e algumas até difíceis de dizer, esperando o momento certo. Só que o tempo passou e o medo de que fosse tarde demais a impediu de apertar o botão de enviar. Mas agora ela está no limite. Não porque você a pressionou, mas porque a ausência virou peso, porque o silêncio virou grito, e porque por mais que o mundo acredite que ela esteja bem, dentro dela algo está ruindo. É você quem falta. E não existe outra maneira de explicar. Os anjos me mostram que nos últimos dias, essa pessoa tem passado por testes emocionais. Coisas simples, mas que a desequilibram com facilidade. Um objeto que remete a você, uma música que toca de repente, uma lembrança que surge do nada enquanto ela tenta trabalhar. E tudo isso a faz parar, respirar fundo e pensar: por que eu ainda sinto tudo isso? E você também tem sentido? Você também percebeu que ultimamente algo mudou dentro de você? Que há uma saudade que se intensificou? Uma inquietação que não tem nome, mas que parece pedir por respostas?
Isso não é obra do acaso. Isso é reflexo do que está se movendo energeticamente entre vocês. E agora, há algo ainda mais profundo que você precisa saber. Essa pessoa está lutando contra uma culpa. Ela acredita que perdeu você por erro dela, talvez por orgulho, talvez por medo, talvez por não ter dado valor na hora certa. E essa culpa tem sido como um veneno suave, corroendo aos poucos a paz que ela tenta manter. É como se uma parte dela dissesse: se eu tivesse agido diferente, talvez ela ainda estivesse aqui. Mas mesmo carregando essa culpa, ela ainda acredita que há tempo, que vocês ainda têm uma chance de recomeçar, que há algo no seu olhar que ainda a convida a tentar. E é por isso que, mesmo com medo, ela vai agir. Pode começar com um gesto discreto, uma aproximação sutil, uma tentativa de conversar sem expor tudo de uma vez. Mas quando ela sentir que você não está fechada, que existe uma brecha, aí sim virá o desabafo, a verdade, a declaração que talvez você tenha esperado por tanto tempo. Mas aqui vai algo que pode te surpreender. Essa pessoa acha que você seguiu em frente, que você está feliz, em paz, talvez até com outra pessoa. E isso a paralisa. Ela se pergunta se ainda tem espaço na sua vida, se você ainda guarda lembranças boas, se ainda sente alguma coisa. E por isso cada passo que ela está ensaiando é cheio de hesitação. Ela teme ouvir que chegou tarde demais. Mas mesmo assim ela vai arriscar. Porque o medo de te perder definitivamente se tornou maior do que o medo de se machucar tentando. O Arcanjo Miguel tem atuado intensamente para abrir caminhos, remover bloqueios e criar oportunidades para essa verdade vir à tona. Você pode até já ter notado isso. Pequenas sincronicidades, presságios, mensagens escondidas em situações do dia a dia. Tudo isso é preparação. Tudo isso está fazendo com que o coração dela se fortaleça o suficiente para agir. Agora, os anjos querem te lembrar de algo importante. Esse reencontro pode mexer com você profundamente. Pode te fazer lembrar de tudo que foi bom, mas também do que doeu. Pode te deixar confusa, balançada, talvez até com raiva no começo. Mas eles pedem: escute com o coração, não decida nada imediatamente. Sinta, porque o que está vindo é algo que carrega não apenas amor, mas transformação. Essa pessoa vai trazer uma nova versão de si mesma. E ela não quer só reatar algo do passado. Ela quer construir algo novo, limpo, leve. Algo que tenha alicerces mais firmes, onde ambos possam ser quem são, sem medo de se perder no outro. E aqui vai uma verdade que você precisa ouvir com muita atenção. Esse amor pode ser a chave para curas que você nem imaginava que precisava. Não apenas sobre essa pessoa, mas sobre você mesma. Porque essa conversa vai te permitir dizer o que ficou engasgado. Vai abrir espaço para que você liberte mágoas, inseguranças, dores antigas. Vai te dar voz. E quando isso acontecer, não será apenas sobre um possível casamento. Será sobre libertação, sobre perdão, sobre escolher de novo, com consciência e maturidade. Mas para que tudo isso seja possível, você precisa se preparar internamente. Os anjos dizem: limpe seu coração de pesos antigos. Pare de se culpar por decisões passadas. Perdoe o que for possível e olhe para esse momento que se aproxima com olhos de oportunidade, não de medo. Existem momentos em que a vida nos coloca diante de espelhos invisíveis. Situações, lembranças e pessoas que funcionam como reflexos daquilo que ainda precisa ser compreendido, resolvido, curado. E essa pessoa, aquela que está prestes a se declarar, a se aproximar, a expor o que sente de forma vulnerável, ela tem sido, sem saber, esse espelho, um reflexo de emoções que talvez você tenha guardado tão fundo que já nem percebia que estavam aí. Os anjos mostram que esse reencontro não será apenas uma surpresa emocional, será um verdadeiro portal de transformação. Porque ao escutar o que essa pessoa tem para dizer, você poderá revisitar dores antigas, mas com um novo olhar. E nesse novo olhar, há espaço para algo que por muito tempo talvez tenha parecido impossível: a cura.
Essa pessoa não virá com promessas vazias. Ela virá com verdade. E a verdade dela pode não ser perfeita, pode não ser fácil de ouvir, mas será autêntica. Ela vai abrir o coração e te contar coisas que nunca teve coragem de dizer. Sentimentos que escondeu até de si mesma. Medos que carregou em silêncio. E um arrependimento profundo por ter permitido que vocês se afastassem sem uma última conversa. Sem um "eu ainda te amo", dito em voz alta. Mas ela também virá com um pedido. Um pedido que vai te fazer tremer por dentro. Porque ela não quer apenas te ver de novo. Ela quer recomeçar. E mais do que isso, ela quer se comprometer. Ela quer construir. Ela quer olhar nos seus olhos e dizer: "Se você me permitir, eu quero ser seu lar." Só que antes disso, há um detalhe muito importante que os anjos estão pedindo para revelar agora. Essa pessoa também está se sentindo testada financeiramente. Nos últimos tempos, ela tem enfrentado instabilidades, perdas ou até bloqueios relacionados à abundância. E sabe por quê? Porque ela entende que, para estar ao seu lado de verdade, precisa se sentir capaz de contribuir, não só emocionalmente, mas também materialmente. Essa consciência não é vaidade, é cuidado. Ela quer te oferecer segurança, conforto, estabilidade. E quando percebe que ainda não está no ponto que gostaria, isso a corrói por dentro. Há noites em que ela pensa: será que ela aceitaria alguém como eu? Mesmo que eu ainda não tenha tudo o que gostaria de dar a ela? E esse pensamento a enfraquece, mas também a move. E é aqui que os anjos dizem algo poderoso. Você tem um papel espiritual nessa transformação. Sua energia, sua luz, sua maneira de viver e se posicionar diante do mundo. Tudo isso inspira essa pessoa, mesmo de longe. Você talvez não saiba, mas ela te observa, te admira. Ela vê em você alguém que construiu força depois da dor, alguém que não se vitimizou, que seguiu em frente, que brilha mesmo depois de tudo que viveu. E isso a emociona. Os anjos dizem que, por mais que você tenha dúvidas agora, existe uma parte muito íntima sua que já pressente tudo isso. Você já sonhou com esse momento. Já teve premonições, arrepios, mensagens sutis que te avisavam que algo estava se aproximando. Talvez tenha sido aquele dia em que sentiu uma saudade do nada, ou quando olhou uma foto antiga e se pegou sorrindo sem saber o motivo. Esses pequenos sinais foram preparando o seu coração. E agora, os anjos revelam algo ainda mais específico. Essa pessoa tentou seguir adiante com outra pessoa. Tentou construir uma nova história. Talvez até tenha iniciado um relacionamento. Mas nada funcionou. Porque no fundo, ela comparava tudo com você. Sua presença, seu jeito, sua voz, sua risada. Nada era igual. Nada preenchia, e isso a fez perceber uma verdade brutal. Ninguém mais fez ela se sentir como você fazia. Essa comparação silenciosa foi como uma corrente que a puxava para trás. Mesmo quando ela tentava olhar para frente, você estava lá. Nos detalhes, nos gestos, nas músicas, nas situações. E agora ela entende que essa ligação entre vocês não foi casual. Ela entende que tentou fugir de algo que estava destinado a ser. E isso muda tudo. Mas tem algo que ela ainda não sabe. Se você ainda sente, se existe dentro de você uma pequena chama acesa, porque ela sente que o tempo passou e que talvez você tenha se afastado emocionalmente. Talvez você esteja em outra vibe, com outras prioridades, e isso a faz hesitar. Só que mesmo com toda essa dúvida, ela decidiu tentar. Decidiu se arriscar. Decidiu enfrentar o medo do não, porque, como os anjos mostraram, a dor da ausência já se tornou maior que o medo da rejeição. E isso é o que torna esse momento tão especial. Ela vai vir de coração aberto. Vai vir pronta para o que vier. Porque o silêncio já não serve mais. E você está prestes a receber um presente do universo. Um presente que vem em forma de resposta, em forma de fechamento de ciclos, ou recomeço, dependendo do que seu coração escolher. E aqui está uma pergunta que os anjos querem que você escute com o coração aberto.
Se essa pessoa se ajoelhasse na sua frente hoje e dissesse: "Me desculpa, eu fui fraca, eu tive medo, mas agora estou aqui, pronta para amar você do jeito que você merece", o que você faria? Essa pergunta, por mais hipotética que pareça, não é um exercício qualquer. Ela é uma preparação, porque o que está vindo é real. E você precisa estar centrada, forte e em paz para tomar uma decisão alinhada com sua verdade. Não existe certo ou errado aqui. Existe sentimento, existe escolha, e você é livre para escolher o que quiser. Mas faça isso com consciência, com presença, com verdade. Porque quando o nome for revelado, quando essa pessoa finalmente se colocar diante de você, não haverá mais disfarces, nem jogos, nem máscaras. Só haverá dois corações despidos, tentando se encontrar de novo. Há uma força maior que rege tudo, e ela está agindo agora, como um maestro invisível afinando cada emoção, cada encontro, cada sincronia que te leva, passo a passo, ao momento que os anjos dizem ser inevitável. Um encontro marcado não por palavras humanas, mas por propósitos espirituais. E esse encontro está cada vez mais perto. O nome que você tanto pressente, que já apareceu algumas vezes nas entrelinhas da sua vida, como um sussurro do destino, está sendo conduzido até você, não à força, não por acaso, mas por um chamado profundo que parte de algo maior do que vocês dois. Essa pessoa tem sentido, cada dia mais forte, a urgência de fazer algo. E não é só sobre saudade, é sobre missão. Os anjos dizem que esse reencontro não é apenas sobre amor romântico. É sobre acordar uma parte de vocês que estava adormecida. Uma parte que carrega poder de cura, de crescimento, de evolução para ambos. E por isso, nos últimos dias, essa pessoa tem sentido sintomas estranhos. Uma inquietação no peito, uma insônia que não tem explicação, um desejo constante de rever certas fotos antigas, de reler conversas que estavam esquecidas, de entender por que você ainda mexe tanto com ela. Esses sintomas são espirituais. São sinais de que a alma dela, mesmo sem compreender totalmente, já está se preparando para te encontrar de novo. Só que há algo que ainda a bloqueia. Uma energia densa, ligada ao medo da sua resposta. Porque no fundo, ela sabe que o tempo passou. E não sabe se você ainda sente o mesmo. Essa dúvida a consome. Em alguns momentos, ela tem certeza de que ainda há algo entre vocês. Em outros, ela se convence de que você já não pensa mais nela. E é nesse vai e vem emocional que ela tem vivido ultimamente. O que ela não sabe é que você também sente. Não da mesma forma, talvez, mas sente. À sua maneira, você também pressente algo no ar. E mesmo tentando seguir sua vida, há momentos em que o coração aperta sem razão, em que o pensamento foge do controle, e tudo volta para ela. Isso é conexão espiritual. Isso não se inventa, isso não se apaga. E os anjos dizem mais. Essa aproximação pode vir através de um caminho inesperado. Pode ser uma situação onde você precisa da ajuda de alguém, e ela aparece. Pode ser uma ligação equivocada, uma mensagem enviada sem querer, ou até um encontro aparentemente aleatório em algum lugar. Mas por trás de tudo isso, haverá a intenção divina. Porque chegou a hora. Os ciclos se fecharam. As pendências internas foram sendo tratadas, ainda que lentamente. E agora, o universo está prestes a unir o que, por muito tempo, foi separado por orgulho, por medo, por circunstâncias. E nesse momento, quando ela finalmente se aproximar, os anjos pedem que você esteja presente, não apenas fisicamente, mas com o coração. Porque o que ela trará será mais do que palavras. Será uma entrega, uma exposição completa do que sente. E talvez, pela primeira vez na vida, essa pessoa vai tirar todas as máscaras. Vai te mostrar a versão dela que quase ninguém conhece. A vulnerável, a arrependida, a verdadeira. Ela pode começar hesitante, insegura, tentando medir cada palavra.
Mas quando perceber que você não a rejeita de imediato, que ainda existe um brilho no seu olhar, tudo vai sair. Como uma avalanche emocional. E quando isso acontecer, você precisará estar forte, porque ouvir verdades dói, mesmo quando são ditas com amor, mesmo quando são esperadas. E os anjos sabem que essa conversa vai mexer com você, vai te fazer lembrar de coisas que tentou esquecer, vai tocar em pontos que estavam adormecidos, mas também vai abrir portas para algo que você nem imaginava mais viver. A possibilidade de um amor pleno, sem interrupções, sem fugas, sem máscaras. Essa pessoa virá com tudo, e com tudo virá também uma proposta. Ela vai querer começar de novo. Não do ponto onde pararam, mas de um novo lugar. Um lugar onde exista verdade, responsabilidade afetiva e presença. E isso pode incluir, sim, um pedido de casamento. Porque no coração dela, essa vontade já foi firmada há muito tempo. Ela só precisava da coragem que agora está florescendo dentro dela. E os anjos querem que você reflita com amor. Se esse momento acontecer, você estará pronta? Porque, de alguma forma, tudo em sua vida tem te preparado para isso. As dores, os aprendizados, os ciclos que se fecharam, tudo fez parte dessa preparação. E agora, você está mais forte, mais lúcida, mais você. E isso é o que torna esse reencontro ainda mais poderoso. Essa decisão será sua. Ninguém poderá tomar por você. Mas os anjos prometem, você não estará sozinha. Eles estarão ao seu redor, tocando sua intuição, te protegendo de decisões impulsivas, te guiando com sabedoria. E aqui vai algo ainda mais profundo. Você sabia que essa conexão entre vocês foi firmada antes mesmo dessa vida? Os anjos mostram que o laço de vocês vem de longe. Pode haver algo kármico, algo espiritual, algo que os trouxe novamente para este tempo, neste plano, para que finalmente pudessem escolher com consciência o que desejam viver. E por isso, essa escolha precisa vir do coração. Esqueça as opiniões externas. Esqueça as expectativas sociais. Esqueça os julgamentos. Olhe para dentro. Sinta e decida com a alma. Porque quando essa pessoa disser o nome dela, quando te olhar nos olhos e pedir para voltar, o tempo vai parar. E tudo ao redor vai desaparecer. Só vai restar um instante. E nesse instante, será você quem decidirá. Os anjos não te trouxeram até aqui à toa. Eles estão ao seu lado desde o início. E agora, te pedem apenas uma coisa. Esteja aberta. Para ouvir, para sentir, para decidir. Agora, não há mais volta. O que os anjos estavam aguardando aconteceu. A decisão foi tomada no plano invisível. E ela está vindo. A pessoa que passou tanto tempo lutando contra o próprio coração, finalmente aceitou. Você é o amor da vida dela. E por mais que ainda tenha medos, ela entendeu que o risco de te perder é infinitamente maior do que qualquer insegurança. Os anjos mostram que ela já teve sonhos com você nos últimos dias. Sonhos vívidos, intensos, onde tudo parecia real. Em um deles, ela te via de branco, sorrindo, segurando suas mãos e dizendo: demorou, mas você veio. E ao acordar, o coração dela disparou. Era como se o universo tivesse enviado uma ordem clara. Está na hora de ir até ela. Esse sonho foi o ponto final de toda a resistência, porque ali ela entendeu que não era apenas desejo, era direção espiritual. E agora, ela está se movendo. Está preparando o momento. Está planejando como vai se aproximar, o que vai dizer, como vai encarar seus olhos sem desviar, como vai confessar tudo o que guardou. Os anjos me mostram que ela tem se conectado com lembranças suas. Objetos, lugares, cheiros, músicas. Tudo tem voltado à tona. E cada lembrança, ao invés de causar dor, tem provocado saudade. Uma saudade gostosa, mas carregada de urgência. A sensação de que vocês deixaram algo inacabado e que agora é o momento de concluir, ou de recomeçar do zero. E aqui está a parte mais importante: o nome.
Os anjos revelam que o nome dessa pessoa vai te visitar nos próximos dias. Não de forma direta, não em uma declaração escancarada, mas por meio de repetições sutis. Talvez você o ouça na televisão, talvez o veja escrito em um documento qualquer, talvez alguém mencione sem intenção. E quando isso acontecer, você vai sentir. Algo dentro de você vai se aquecer. Pode ser um arrepio, um frio no estômago, uma paz repentina, porque esse nome carrega frequência. Ele é a chave, mas o nome é só o início. O impacto verdadeiro virá quando ela estiver diante de você, quando te olhar com a alma exposta, sem máscaras, sem defesas, quando disser com os olhos marejados algo como: "Eu pensei que fosse te esquecer, mas tudo em mim ainda te procura." Essa frase virá acompanhada de verdades difíceis, mas necessárias. Ela vai admitir que fugiu, que errou, que deixou o orgulho falar mais alto, que tentou seguir outro caminho, mas que em todos eles você sempre esteve como sombra e luz. E talvez nesse momento você sinta vontade de chorar, não só por ela, mas por você, porque os anjos mostram que você também carregou silenciosamente esse amor, que você também escondeu mágoas, também se questionou, também se perguntou se ainda havia volta. Esse encontro será como um espelho, um reflexo daquilo que ficou em aberto dentro de cada um. E a partir daí, uma escolha surgirá. Vocês vão se dar uma nova chance? Ou esse encontro servirá apenas para fechar o ciclo com amor? Essa escolha é sagrada. Nenhum anjo pode tomá-la por você, mas eles garantem. O que vier depois disso será libertador. Se você escolher recomeçar, essa história será diferente. Não será uma repetição do passado. Será uma construção consciente, madura, onde ambos saberão valorizar cada pequeno gesto. Haverá crescimento, cumplicidade e uma vontade mútua de fazer dar certo. Será um relacionamento com base na verdade, não mais na ilusão. Mas se você sentir que esse ciclo já terminou, também será curador. Porque você terá a chance de se despedir sem dor, de encerrar com dignidade, com gratidão, com paz. E isso abrirá um novo espaço em sua vida, para novas pessoas, novos caminhos, novos sonhos. O que importa agora é que essa conversa virá, e ela mudará algo dentro de você. Mesmo que você não perceba no primeiro momento, algo vai se rearranjar. Você vai se sentir mais leve, mais firme, mais inteira. Porque quando a verdade é dita, ela liberta. Mesmo que doa, mesmo que não mude nada por fora, ela transforma tudo por dentro. E os anjos dizem: o mais bonito de tudo isso é que, independente do resultado, você vai reencontrar uma parte de si mesma. Aquela parte que acreditava no amor, que sonhava com leveza, que se permitia sentir sem culpa. Essa história, apesar de intensa, é sobre amor próprio. Porque o que vai acontecer nos próximos dias é a resposta a todas as vezes que você perguntou: será que alguém ainda me vê? Será que alguém ainda me escolhe? A resposta está vindo, em forma de nome, de gesto, de palavra. E talvez, quando esse momento chegar, você perceba que o amor nunca foi sobre esperar a outra pessoa mudar, mas sim sobre você se tornar tão forte, tão cheia de luz, que aquilo que era seu por direito voltou naturalmente ao seu campo de vibração. Essa pessoa vai se surpreender com quem você se tornou. Vai se emocionar com a sua força. Vai admirar a mulher que você é hoje. E essa admiração será a base para tudo que pode surgir a partir daqui. Mas antes que tudo isso aconteça, os anjos pedem: fique atenta aos sinais. Esteja presente. Silencie a mente sempre que puder, porque as mensagens estão chegando o tempo todo. Nos pequenos detalhes, o universo está preparando o terreno para o que está por vir. E lembre-se, você não precisa correr. Não precisa decidir nada no impulso. Quando essa pessoa te procurar, apenas ouça, sinta, e então responda com o coração. Essa é a última e mais poderosa parte da mensagem. E os anjos dizem: confie. O que é seu está sendo guiado até você.
E se for para ser, será com verdade, com leveza e com maturidade. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu confio na verdade que está vindo até mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.